Proágil Sistemas. Terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Bom dia, doutora Mirelli. Qual é o assunto que a doutora vai trazer hoje para a gente aqui? Bom dia, Osmar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as gestantes em decorrência do posicionamento do Ministério Público do Trabalho, né? Semana passada nós tivemos uma recomendação, a número 8021 de 2020 do MPT, em que os procuradores do trabalho trouxeram algumas orientações técnicas em relação à gestante, tá? Então nós vamos conversar um pouquinho em relação a isso aí. Desde o início da pandemia, nós viemos falando de que o grupo de risco teria uma preferência em relação aos afastamentos, né? A legislação em nenhum momento ela trouxe uma previsão legal de deverem afastar, tá? Mas nos decretos, desde a legislação, né, a 13.979, o decreto 515 aqui de Santa Catarina, né? Aquela legislação federal e essa então a legislação estadual, eles trouxeram sempre a priorização em relação ao grupo de risco, tá? A gestante, ela é considerada assim, grupo de risco, tá? Assim como os hipertensos, né? Pessoas com cardiopatia grave, obesos, diabetes, né? Pessoas que têm um diabetes alta, tá? Mas hoje nós vamos conversar somente em relação à gestante. Existe ou não existe o dever em afastar? Vamos lá. Nós temos algumas teses aí rolando em relação a essa questão, tá? Então, vamos começar do início. Inicialmente, existia já a previsão para priorizar o afastamento da gestante. Foi feito, então, um estudo de que a gestante, ela é vulnerável, sim, ao risco, né? Coloca em risco a vida dela e também da criança, do feto, tá? Cada grupo de pessoas, né, que são infectadas, enfim, 3 a 4 vezes maior é o risco da gestante em relação àqueles que são infectados. Então, existe já um estudo em relação a isso, tá? Essa orientação, essa resolução, essa recomendação, na realidade, que foi publicada semana passada e que tem trazido aí algumas dúvidas do pessoal, ela veio só para confirmar aquilo que nós já viemos falando ao longo de todo esse tempo, tá? Aqui eles recomendam que a gestante seja afastada, tá? E aí, dentro do afastamento, nós temos diversas possibilidades, né? Ou você pode colocar essa gestante em home office, certo? Afastando ela ali de talvez um possível contágio. Ou você pode fazer a suspensão do contrato de trabalho, né, em relação à MP 936, Lei 14.020, certo? Lembrando que tem algumas regras um pouquinho diferentes para gestante, não é o momento agora, mas se os clientes ficarem aí com dúvida, poderão entrar em contato conosco, tá? Mas em relação ao trabalho da gestante, ele deve ser suspenso a atividade física, tá? Então, eu posso manter ela em home office, eu posso suspender o contrato, eu posso, por exemplo, aplicar férias coletivas ou férias individuais, se for o caso, né? As coletivas têm uma regra especial, individuais, antecipação somente, né, com a MP 927 que caiu. Então, como nós não temos mais a medida provisória 927, eu não consigo mais antecipar períodos aquisitivos em férias individuais, tá? Então, eu poderia aplicar somente se a gestante ela tiver férias vencidas, tá? Seguindo as regras da CLT, regra geral. Então, em tese, essa recomendação é para que exista o afastamento. Se não tem nenhuma outra possibilidade, o empregador deve afastar em licença remunerada. E até é interessante essa tese, porque a própria, se nós formos analisar a CLT, tá? Aqui é uma tese, né? Respeito às opiniões em contrário, mas nós temos na CLT um dispositivo que fala que a gestante ela não pode elaborar, né? Ela não pode trabalhar em local insalubre. Se nós formos levar em consideração que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de insalubridade, eu estaria colocando a minha gestante em exposição, tá? Então, só pela própria regra da CLT nós já temos uma discussão aí. Então, essa de fato é a orientação do Ministério Público do Trabalho, é a orientação da própria Justiça do Trabalho aqui de Santa Catarina, o TRT 12, tá? É a orientação também do MTE, então
Com tantas orientações assim, ideal que os empregadores façam sim o afastamento. O risco é um risco grande se essa gestante vier a contrair a doença, a ser contaminada, se vier a ter risco, né? Talvez até risco de vida para ela, para a criança. Então, eu acho que cabe sim essa recomendação, cabe sim esse afastamento. Em tese, o ideal de fato é afastar, é não continuar com essas gestantes laborando, tá? Sob risco aí de uma possível contaminação, tá? Esse link, inclusive, né, essas informações, elas vão ficar disponíveis lá no nosso informativo. Os clientes, eles vão ter pleno acesso. Além do informativo, eles podem entrar em contato também pelo telefone, por e-mail, né? São diversas formas aí de atendimento, mas basicamente, em regra, preciso afastar a minha gestante em decorrência de toda a legislação e orientações que vêm sendo criadas em relação a isso, tá? Espero ter ajudado aí, ter contribuído um pouquinho. Estamos aí para trabalhar, tá bom? Tudo de bom aí para vocês e uma ótima semana. Mais informações sobre os nossos produtos e serviços, entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp, telefone, e-mail ou redes sociais. Um abraço a todos, www.proagio.com.br.